Tem uma citação, acho que atribuída a Napoleão, que é muito famosa, né? Deixem a China dormir, pois quando ela acordar, abalará o mundo. Exato. E olha, analisando o material que a gente tem aqui, principalmente o livro China Shakes the World, do James Kinger, fica claro que o mundo não foi só abalado. Não mesmo. Parece que as próprias placas tectônicas da geopolítica, da economia, se moveram de verdade. Pois é, e o que eu acho fascinante na análise do Kinger, que foi chefe do Financial Times em Pequim, é que ele não se contenta só em medir a magnitude do tremor, sabe? Ele vai lá no epicentro. Para entender as forças por trás. Exatamente. Não são só estatísticas de crescimento que a gente vê em todo lugar. São as histórias das pessoas, as contradições, os paradoxos, que de fato impulsionam essa transformação toda. Certo, então a nossa missão hoje é justamente essa. É desvendar o argumento do King. A China, de fato, despertou, virou esse titã com um apetite insaciável, mas, e isso o livro deixa bem claro, é um titã com um futuro um tanto incerto, frágil, talvez. Sim, com certeza. A questão que a gente vai explorar é como exatamente esse gigante tão complexo está remodelando o nosso mundo. Bem-vindos ao Relações Internacionais em Minutos. E antes de mergulharmos de cabeça nesta análise, não se esqueçam de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Exato. A ajuda de quem nos acompanha é essencial para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade. Vamos lá. Para começar, King usa uma imagem que eu achei fantástica: o desaparecimento de tampas de bueiro. Ah, é um ponto de partida brilhante, porque é muito concreto, né? Exato. No começo dos anos 2000, de repente, em cidades como Chicago, Glasgow, Kuala Lumpur, Pelo mundo todo. pelo mundo todo, tampas de bueiro de ferro começaram a sumir. Parecia um mistério global, meio surreal, mas a explicação era puramente econômica. E que se resumia a uma palavra: China. Precisamente. A demanda chinesa por sucata de metal estava tão, mas tão alta, que o preço global disparou. Chegou num ponto em que valia a pena para qualquer ladrão no mundo arrancar uma tampa de 100 quilos da rua. Caramba! Vender para um ferro velho, que vendia para outro, e no fim tudo era derretido e enviado em contêineres para a China. O ponto do Kung é poderoso. A influência da China deixou de ser, assim, uma coisa abstrata do mercado financeiro e virou uma força física que muda a rua na sua cidade. Isso. E se o roubo de tampas de bueiro é um microcosmo? A história da siderúrgica ThyssenKrupp em Dortmund, na Alemanha, essa é a escala épica. Nossa, essa história é incrível. A gente está falando de um complexo industrial gigantesco que foi o coração de uma comunidade por um século, produziu aço para o Terceiro Reich e, de uma hora para outra, ele foi encaixotado. Literalmente. Desmontado peça por peça e enviado para a China. 275 mil toneladas de equipamento cruzando o oceano. O simbolismo que o Kendi explora aqui é o que mais me chama a atenção. Não foi só um negócio, né? Não, de jeito nenhum. Foi a transferência física de um pilar da era industrial europeia para o coração da nova potência manufatureira da Ásia. E ele descreve o contraste de um jeito muito forte. O que ficou em Dortmund? Um vazio. Um terreno baldio que as autoridades queriam transformar num lago com marinas. Ele até cita um ex-operário que ri e diz: "Nós temos cara de velejadores." Enquanto isso, do outro lado do mundo, a mesma fábrica era reconstruída por um homem chamado Shen Wenrong. E a história dele parece ser a chave para a gente entender a natureza desse milagre chinês. Sim, porque ele não era um burocrata do partido, nem um engenheiro de elite. Longe disso. Ele era um ex-camponês com pouca educação formal que começou com um forninho de quintal. E ele personifica a força que o Qin diz ser o verdadeiro motor da China, o empreendedorismo. Implacável, pragmático. E, o que é crucial, vindo de baixo para cima. O dinamismo dele não veio de um grande plano de Pequim. Veio do caos, da necessidade e de muita desobediência. E é aqui que a análise fica fascinante. Kendi basicamente destrói essa ideia que muita gente tem de que o sucesso da China foi um plano mestre, brilhante, de Deng Xiaoping, executado com precisão. A realidade é muito mais bagunçada. Muito mais. Essa é a tese central dele. O motor da mudança foi o que ele chama de desobediência criativa. As reformas mais importantes não foram decretadas de cima, elas borbulharam de baixo, muitas vezes violando as regras da época. Como no caso da agricultura.
Exatamente. A descoletivização. A política oficial de Deng permitia grupos de trabalho, mas proibia que fossem baseados em famílias. Mas os agricultores simplesmente ignoraram isso, certo? Completamente. Pelo país inteiro, milhões de famílias camponesas dividiram as terras comunais e começaram a cultivar por conta própria. A produção de grãos explodiu quase que da noite para o dia. E a genialidade do Deng foi: Não foi ter planejado isso. Foi ter a astúcia de ver o que estava funcionando e depois formalizar a mudança, mesmo que fosse contra a ideologia. Ele deixou o caos se tornar produtivo. aconteceu a mesma coisa com as primeiras empresas privadas, que ele descreve com aquela expressão ótima, vestir o chapéu vermelho. Pois é, propriedade privada ainda era um tabu ideológico. Então, o que os primeiros empreendedores faziam? Eles abriam seus negócios, que eram privados em tudo, menos no nome, e os registravam como empresas coletivas. Uma ficção. Uma ficção, um disfarce para operar sobre o radar. Eles vestiam o chapéu vermelho do coletivismo para praticar o capitalismo. E as autoridades locais, desesperadas por empregos e impostos, fingiam que não viam. Essa desobediência generalizada construiu o setor privado chinês. Basicamente. Estamos na metade da nossa análise. Se o que foi dito até agora está sendo interessante, comentem a palavra titã aqui embaixo para a gente saber que continuam conosco. Seu apoio nos ajuda a crescer e aprofundar nossas pesquisas. Contamos com quem nos assiste para compartilhar este vídeo. Então, essa combinação de necessidade e oportunidade criou uma geração de empreendedores do zero absoluto. O livro do Kang está cheio de histórias assim, né? Sim, pessoas vendendo relógios na rua, criando galinhas na varanda, montando geladeiras com peças de segunda mão. E isso se conecta com um outro argumento dele que é contraintuitivo. Aquela crise de desemprego urbano do fim dos anos 70, com milhões de jovens voltando do campo. Que parecia um desastre. Parecia, mas na verdade foi uma bênção disfarçada. Não tinha emprego estatal para todo mundo, então o governo foi forçado, por pura necessidade, a tolerar esses pequenos negócios privados. Essa geração não teve escolha. Eles tiveram que se virar e se tornaram, sem querer, a vanguarda do capitalismo chinês. É uma história de crescimento explosivo, quase acidental. Mas o King não para por aí. Ele argumenta que, apesar desse poder todo, a estrutura inteira é surpreendentemente frágil, como um arranha-céu em fundação estável. Ele fala de uma China de duas faces. Sim, uma face de força extraordinária e outra de fraqueza sistêmica profunda. A força ele captura muito bem no conceito de compressão do tempo de desenvolvimento. Ah, analogia com Hong e Chicago. Essa mesma. Ele entrevista uma jovem que faz uma viagem de 2 horas da sua aldeia rural, que mal mudou em séculos, até o centro de Kong. King diz que essa viagem de 2 horas no espaço equivale a uma viagem de 200 anos no tempo. E essa seria a fórmula secreta, então? A combinação de mão de obra a custo de revolução industrial Com a tecnologia e a logística do século XXI. Exatamente. Essa compressão do tempo cria uma vantagem competitiva quase imbatível. E é por isso que surgem lugares, como o mercado de Wu. Exato. Aquele complexo gigantesco onde se pode comprar literalmente qualquer coisa manufaturada, de enfeite de Natal a drone, por preços baixíssimos. É a manifestação física dessa compressão. Ok, essa é a força. Mas e as rachaduras na fundação? A primeira que ele aponta é o meio ambiente. Muita gente pensa na poluição da China como um problema interno deles. Mas o King Zig diz que essa crise ambiental interna se tornou um motor da política externa chinesa. Parece contraintuitivo, mas faz todo sentido. A China, na sua corrida para se industrializar, basicamente esgotou muitos dos seus próprios recursos. Florestas, rios, minérios. E agora precisa buscar fora. Precisa. Para alimentar sua máquina industrial, ela é forçada a sair pelo mundo numa busca frenética por tudo. Petróleo do Oriente Médio, minério de ferro do Brasil, madeira da África, soja da Amazônia. E ao fazer isso, ela acaba exportando sua pegada ambiental. Precisamente. O desmatamento na Indonésia ou na Amazônia é, em parte, impulsionado pela demanda insaciável da China. A degradação ambiental que aconteceu lá dentro agora está sendo replicada globalmente para satisfazer esse apetite. É uma fraqueza interna que se projeta para fora. Como uma força desestabilizadora. A segunda grande fraqueza que ele detalha é o que chama de colapso da confiança social. Ele descreve uma sociedade onde a fraude e a corrupção se tornaram
assim, endêmicas. Sim, a ponto de minar a confiança básica entre as pessoas. Os exemplos que ele dá são chocantes. Leite em pó para bebês adulterado, sangue contaminado, roubo de identidade de estudantes. E essa crise de confiança interna tem uma consequência externa devastadora. Ela destrói a marca Made in China. Sem dúvida. A reputação de produtos de baixa qualidade, inseguros ou falsificados é um resultado direto dessa erosão da integridade dentro de casa. Mas, peraí, muita gente pode dizer que empresas chinesas comprando marcas ocidentais, como a Lenovo comprando a IBM, ou a TCL, a Thomson, é um sinal de força. O King vê diferente. Ele vê como um sinal de fraqueza fundamental. Ele argumenta que elas não estão comprando só tecnologia ou mercado. Elas estão comprando credibilidade. Comprando confiança. Exato. Estão comprando a confiança que a marca IBM construiu por décadas, porque elas não conseguem construir essa mesma confiança organicamente a partir do seu próprio sistema. É um atalho caro para compensar uma falha interna. O que nos leva à raiz disso tudo. A terceira e mais fundamental fraqueza, segundo ele, é o paradoxo político. É a contradição no coração da China moderna. Você tem uma economia capitalista hipercompetitiva, dinâmica, sendo gerenciada por um sistema político leninista, autoritário de partido único. E a falta de freios e contrapesos. A ausência de uma imprensa livre, de um judiciário independente. Essa falta de contrapesos é o que permite que a corrupção floresça, que escândalos ambientais sejam encobertos e que a crise de confiança social se aprofunde. Então é isso que conecta tudo. É o pecado original do sistema. E claro, esse paradoxo interno acaba transbordando para a arena global. Sem dúvida. Especialmente quando a China vai ao mercado global para garantir os recursos que precisa desesperadamente. Isso leva ao que o Cain chama de geopolítica da escassez. E aí ela acaba fazendo alianças com regimes que o Ocidente considera párias, como o Sudão ou Irã. Exatamente. Não é uma questão de ideologia, é necessidade. A China precisa do petróleo e países como Sudão ou Venezuela precisam de um parceiro comercial poderoso que não faça perguntas sobre direitos humanos ou democracia. Uma aliança de conveniência. Que frequentemente coloca a China em rota de colisão diplomática com os Estados Unidos e Europa. Falando em rota de colisão, isso fica muito claro na desconfiança estratégica entre China e Huawei. O Kings descreve a estratégia chinesa do colar de pérolas como uma resposta direta a isso. Sim, o colar de pérolas é aquela rede de portos e instalações navais que a China tem financiado ao longo de suas rotas marítimas vitais, especialmente as que trazem petróleo do Oriente Médio. Do ponto de vista de Pequim, é defesa. É uma necessidade defensiva. Eles temem que, num conflito, a Marinha Americana possa bloquear passagens como o Estreito de Malaca e simplesmente sufocar a economia chinesa. O colar é uma tentativa de garantir suas linhas de vida. Mas claro, do ponto de vista de Washington ou de Nova Delhi, parece uma projeção de poder militar. E um desafio à ordem de segurança na região. E essa desconfiança sempre transborda do militar para o econômico. O exemplo perfeito no livro é a tentativa frustrada da estatal chinesa CNOOC de comprar a empresa de petróleo Unocal nos Estados Unidos. Foi barrada pelo Congresso. Foi. Não por razões puramente econômicas, mas por um medo generalizado sobre segurança nacional. Mostra como é difícil separar as duas coisas. O que nos traz a grande questão que paira sobre o livro todo. Uma questão que o King levantou lá em 2006 e que hoje é exponencialmente mais urgente. A ascensão da China foi, em grande parte, possibilitada pelo sistema global liderado pelo Ocidente. Acesso a mercados, capital, tecnologia. Mas agora que a China é um competidor formidável, um rival sistêmico, esse mesmo sistema vai continuar facilitando a ascensão dela sem restrições? Essa é a pergunta de $1 trilhão, né? O sistema que permitiu o despertar do dragão está agora sendo desafiado por ele. A análise do Kyong é um lembrete de que a China não é um rolo compressor monolítico. É um titã contraditório. Profundamente contraditório. Suas fraquezas internas, a crise ambiental, o colapso da confiança, o paradoxo político, tudo isso é tão importante para o futuro da ordem global quanto a sua força econômica avassaladora. Portanto, a leitura do livro completo é indispensável. Se gostaram desta análise, deixem seu like, compartilhem com quem se interessa por relações internacionais e ajudem nosso canal a crescer. Sem dúvida. A obra nos deixa com um pensamento final para refletir.
A história mostra que potências ascendentes que não resolvem suas contradições internas mais profundas, cedo ou tarde, tropeçam nas próprias ambições. E agora, queremos saber a opinião de quem nos acompanha. Qual é o maior desafio que a ascensão da China representa para o mundo hoje? Sua força econômica avassaladora, suas fragilidades internas ou sua competição por recursos estratégicos? Deixe seu comentário abaixo. A questão que fica no ar, então, é se a China pode ser a exceção a essa regra. Será que uma nação pode se tornar uma superpotência global estável e sustentável enquanto suas fundações internas são tão instáveis? É uma premissa que está sendo testada numa escala nunca antes vista.